Olá, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandro, estou acompanhando vocês na disciplina. Irei realizar esta web aula com o intuito de trazer um pouco mais de informação àquela já disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Lembrando que a web aula é uma oportunidade no qual o professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas entendemos que na modalidade de educação à distância, o aluno ele tem a autogestão do seu conhecimento. E como tal, ele pode definir e decidir o melhor espaço, o melhor horário para a sua aprendizagem. Nesse sentido, esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá assisti-las quantas vezes quiser e puder, e em caso de dúvida, poderá me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Ok? Quero agradecer a participação daqueles que puderam estar aqui comigo neste momento e falar um pouco sobre a importância do orçamento público. Na aula anterior, nós falamos sobre o ciclo orçamentário, que é aquela proposta de elaboração da peça de planejamento, que ela tem 4 fases. Então, primeiro você tem a construção da proposta de lei orçamentária anual. Essa construção ela é privativa do Poder Executivo, que encaminha ao Poder Legislativo, que vai fazer a análise, propor melhorias, emendas e devolvê-la aprovada e autorizada ao Executivo, que começa a execução orçamentária. A execução orçamentária se dá durante o exercício financeiro, que coincide com o ano civil, ou seja, ele inicia-se no dia 1º de janeiro e finaliza no dia 31 de dezembro do corrente exercício. E durante a execução orçamentária, ela é acompanhada e há o controle e avaliação dos gastos e a sua conformidade com a execução, e tudo isso em consonância com as demais peças de planejamento. Então, o plano plurianual, que é aquela peça macro, que ela tem uma vigência de 4 anos, ela pega os 3 últimos anos de uma gestão e o primeiro ano da gestão seguinte, para que não haja quebra de ações. Nós temos a Lei de Diretriz Orçamentária, que ela tem a função de orientar a elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual, e fazer o elo entre o plano plurianual e a lei orçamentária. E a lei orçamentária anual ela vai prever a receita e fixar a despesa para um exercício financeiro, para o período de 1 ano, 12 meses, dentro do equilíbrio orçamentário entre receita e despesa. E aí, a lei orçamentária anual ela vai dar nascimento a quê? Ao orçamento público. A receita ela entra na administração pública por meio dos tributos. Lembrando que tributo é gênero dividido em espécies tributárias. As espécies tributárias mais importantes são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Esse tributo ele adentra na administração pública e vira receita pública. Essa receita pública ela é consignada na arrecadação e faz parte da lei orçamentária anual do orçamento público. E, diferentemente da despesa pública, a receita ela só é reconhecida quando ela realmente entra nos cofres públicos, quando há arrecadação. Quando esse dinheiro entra no cofre público, ele é reconhecido. Por isso que nós dizemos que ela é prevista, a receita ela é prevista. Já a despesa, ela é reconhecida quando a sua competência, por isso que ela é fixada na lei orçamentária anual. Então, independentemente do pagamento, a despesa ela é reconhecida quando ela é autorizada, ou seja, quando ela é empenhada.
A despesa pública, ela tem estágios ou fases. A primeira fase ou estágio da despesa é o empenho, quando ela é autorizada por autoridade superior. Ela é empenhada. E na própria lei, né, que rege a contabilidade pública, a Lei 4.320, de 1964, em seu artigo 60, ele diz o seguinte: não existe despesa sem prévio empenho. Então, a lei orçamentária anual ou o orçamento público, ele nada mais é que o instrumento de planejamento que vai fazer a execução orçamentária. Ou seja, ele vai constar ali toda a receita prevista e toda a despesa fixada dentro de um cronograma de desembolso para o período de 1 ano ou 12 meses, que coincide com o ano civil, ou seja, se inicia no dia 1º de janeiro e finaliza no dia 31 de dezembro. Então, o orçamento público, nós podemos entender que é uma das peças de planejamento mais importante para a administração pública. É o coração, né? Ele vai fazer, né, dentro dessa arrecadação e dentro dessa programação da despesa, com que aconteçam todos os serviços públicos, sejam eles projetos ou atividade. Projeto é algo, né, que tem um tempo próprio, ou seja, ele tem começo, meio e fim. Já a atividade, ela não tem fim, ela é uma ação contínua, ou seja, aquilo que eu tenho que manter dentro da administração pública, como, por exemplo, serviços de limpeza. Então, o orçamento público, nós podemos entender que é uma das peças de planejamento mais importante, em consonância com as demais peças de planejamento. Então, o que é o orçamento público? Ele é um instrumento de gestão de maior relevância e também o mais antigo dentro da administração pública. Esse orçamento público, ele evoluiu historicamente, né? Ele deixou de ser um instrumento meramente utilizado, né, para controle de gastos, e ele foi evoluindo, ele foi, né, agregando metas, objetivos, né, baseados em indicadores, e deixou de se preocupar somente com o que gastar e sim na preocupação de como gastar. Então, é o que associou planejamento e orçamento como elos de uma mesma ligação. No princípio, era utilizado então para organizar seus recursos financeiros, expressava num determinado período de tempo, né, o programa de atuação de governo, discriminando ali as receitas e despesas. Na prática, também opera como uma ferramenta de planejamento de curto prazo e apresenta algumas informações utilizadas em análises macroeconômicos. Então, nós entendemos também que, além de ser uma peça de planejamento, né, ele vai ter uma função dentro da economia de um país. Então, ele consegue modificar, né, a economia de um país. Então, o orçamento público é uma lei, né? Dentro dos princípios da administração pública, nós temos o princípio da legalidade, ou seja, eu não posso executar nada que esteja escrito em lei. E o orçamento público, né, para que você possa executá-lo, ele tem que ser autorizado, né, e aprovado pelo Poder Legislativo. Então, o orçamento público, ele é composto pelos orçamentos fiscal, da Seguridade Social e de investimentos das estatais. Ele tem que ser compatível com o Plano Plurianual, ou PPA, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. As peças de planejamento, elas são peças harmônicas, ou seja, elas não contradizem uma ou a outra. E a lei que estima a receita e fixa a despesa é a Lei Orçamentária Anual, que é um projeto de lei, como eu disse, de iniciativa privativa do Poder Executivo. Ou seja, mesmo que o Poder Executivo não inicie esse processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual, ele não pode ser atribuído ao Poder Legislativo. Então, o Executivo, ele prepara esse projeto de LOA e ele encaminha ao Congresso até 31 de agosto do ano anterior à da sua execução. E ele é devolvido,
né, para a sanção presidencial até o fim da sessão legislativa, que ocorre mais ou menos ali até final de novembro. Então, a sua previsão ela é constitucional e foi considerado até um marco, né, a Constituição de 1988, por entender que deveria existir planejamento e orçamento como elos de uma mesma ligação, né, e condicionou a uma lei constitucional, materializada anualmente, numa lei específica, que estima a receita e fixa a despesa para um determinado exercício. Por causa dessas características, as despesas só poderão ser realizadas se forem previstas ou incorporadas ao orçamento. Então, ele vai consignar ali as receitas e despesas para um exercício financeiro. Contudo, o orçamento ele não é uma peça rígida e estática, né? Ele pode e deve ser, né, avaliado durante a sua execução, revisado, né? E nós dispomos de mecanismos de correção, como os créditos adicionais, tá? Que vão permitir a correção do orçamento durante o seu curso. Então, né, o orçamento, como eu já havia dito a vocês, ele possui algumas funções. E quando nós falamos de funções de orçamento público, estamos nos referindo a funções econômicas do próprio Estado, ou seja, o papel do Estado na gestão das finanças públicas. Então, nós dividimos essas funções em 3 grandes funções, com a função alocativa, que ela visa a promoção de ajustamento na alocação dos seus recursos, a função distributiva, que é a promoção do ajustamento na distribuição de renda, e a função estabilizadora, né, que é a manutenção da estabilidade econômica. Vamos compreender um pouquinho o que são essas funções, cada uma, né, na sua correlação? Então, a função alocativa, ela corresponde à atuação dos governos na complementação da ação do mercado, ou seja, ela vai influenciar diretamente, né, no mercado. Quando falhas no sistema econômico são detectadas, sem que o mercado consiga dar conta, o Estado tem a capacidade de alocar, ou seja, de disponibilizar recursos para corrigir eventuais distorções, né? Então, vamos compreender isso aqui com um exemplo. Então, o Estado ele detecta, né, a existência de monopólios, né? Monopólios são empresas, né, que controlam um determinado nicho e que causam sobrepreço porque não tem concorrência, né? E esse sobrepreço, né, ele vai diretamente, né, influenciar a capacidade econômica dos seus consumidores. Nesse caso, né, o Estado pode atuar para aumentar a concorrência ou até mesmo assumir a atividade e tornar o monopólio público. Então, ele está influenciando no mercado para que, né, não haja sobrepreço, né, no conjunto dos seus consumidores. E essa função ela vai estar consignada nas peças de planejamento orçamentário. Lembre-se, são 3 peças: plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Então, a função alocativa, ela realiza a promoção de ajustamentos na alocação desses recursos. Ou seja, é o Estado oferecendo determinados bens e serviços necessários e desejados à sociedade. Ou seja, podemos incentivar certos setores e conceder anistias a fim, né, da diminuição do preço de determinados produtos ou serviços. Agora que vocês já compreenderam a função alocativa, vamos ver do que se trata a função distributiva. Esta função refere-se à capacidade do Estado de cobrar impostos de determinados setores para disponibilizar em setores mais necessitados. Então,
é uma função fiscal. E é por meio dessa função que o Estado realiza a organização e a distribuição de renda, resultante dos fatores de produção, capital, terra, trabalho e da venda de serviços desses fatores no mercado. Então, na prática, é o governo se utilizando do orçamento para promover políticas de distribuição de renda, ou seja, de recursos públicos, como forma de tentar resolver problemas sociais e econômicos. Percebam que a função distributiva ela tem uma função social. Os instrumentos mais utilizados são os sistemas de tributos e as transferências de renda. Ou seja, nós temos uma função, por exemplo, no imposto de renda, uma função de capacidade, né, de arrecadação. Ou seja, quanto maior o salário, mais se paga. Essa tributação, né, ela é repassada a setores mais necessitados na forma de transferência de renda, como, por exemplo, Bolsa Família. Então, é a arrecadação daqueles que podem contribuir, né, em detrimento daqueles que não possuem renda. Então, ela visa combater os desequilíbrios regionais e sociais, promovendo o desenvolvimento das regiões e das classes menos favorecidas. Visa a promoção de ajustamento na distribuição de renda, né, tendo ali o seu caráter social. Então, a função alocativa ela tem uma função de corrigir distúrbios do mercado, a função distributiva ela tem um caráter social. E a última função que vamos falar na nossa web aula é a função estabilizadora. Por fim, esta função ela relaciona-se ao uso da própria política orçamentária com o objetivo de manter o pleno emprego e a estabilidade econômica e o controle de preços. Então, enquanto uma corrige distorções, a outra diminui, né, a diferença de renda, a outra visa estabilidade econômica e controle de preços. Percebam quantas funções importantes tem o orçamento público. Essa política pode se manifestar diretamente através das variações dos gastos públicos em consumo e investimentos, ou indiretamente pela redução de alíquotas de impostos, o que eleva a renda disponível no setor privado. Então, nada mais é de incentivos fiscais, né, visando a manutenção do emprego. Né? Então, visa manter a estabilidade econômica e ela se diferencia das outras funções por não ter um objetivo ou destinação objetiva desses recursos. Por exemplo, combate ao desemprego e à inflação. Exemplo, pátios cheios de carros, diminui as alíquotas, visando o quê? A venda de carros. Aumento da venda de carros, né? Aumento do nível de emprego. Então, o campo de atuação dessa função é principalmente a manutenção de elevado nível de emprego e a estabilidade nos níveis de preços. Né? Então, vamos realizar obras públicas. Para realizar obras públicas, eu contrato empresas, logo essas empresas contratam pessoas, elevando ali o nível de emprego. Né? Isso aconteceu nos Estados Unidos com o New Deal. Né? Então, o governo entendeu que se ele realizasse obras, essas obras fomentariam a geração de emprego e ali aumentaria a economia de um país. Só para título de curiosidade ou de verificação da importância das funções do orçamento, eu trouxe aqui algumas questões. Né? Nós temos uma questão da FGV de 2014, né? A intervenção do governo sobre o crescimento das despesas privadas e governamentais de consumo, de investimento por meio do controle de gastos públicos, dos créditos e do nível de tributação relaciona-se a qual função? Tá? Então, ali mentalmente tente responder essa questão, lembrando que uma ela influencia diretamente no mercado, a outra tem uma função de distribuição de renda e a outra de manutenção do emprego. Então, ela tem uma função estabilizadora, né, porque
o governo ali está atuando durante os créditos e o nível de tributação, né, por meio do controle dos gastos, e ali esse investimento ele provoca ali a estabilidade econômica. A segunda questão é uma questão da FUNCAP de 2014. No âmbito das finanças públicas, há uma classificação de funções econômicas dos estados, conhecidas como funções fiscais ou funções de orçamento, que manifestam a ação estatal. A função econômica que o Estado aciona para tentar resolver os problemas de oferta de bens públicos denomina-se função alocativa. Né? Então, ali é uma função onde tenta resolver problemas. Né? E lembra que eu falei que é quando, por meio da parte fiscal, ele faz uma alteração na economia? Ele modifica uma função econômica, assim como a distribuição, né, das alocações de recursos, por isso a função alocativa. E por fim, né, uma questão da CESP de 2016, a função do orçamento que visa melhorar a posição de alguma pessoa em detrimento de outras e com isso corrigir falhas de mercado. Falou de mercado, não tem mais o que pensar, né? Uma função distributiva, onde o governo influencia diretamente no mercado. E assim nós chegamos ao final da nossa web aula de hoje. Espero que ela tenha sido de grande valia a todos vocês. Caso ainda tenha restado alguma dúvida, por favor, me encaminhe via caixa de atendimento. A figura daquele balãozinho fica ao lado da fotinha do professor, né, no ambiente virtual de aprendizagem. Eu busco responder o mais breve possível. Por hora, então, deixo meus votos de gratidão e espero vocês na próxima. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até uma próxima.